Olá, grande alma! Dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas, acredito que seja a última pergunta que eu irei responder desse projeto de perguntas e respostas sobre reencarnação. E a última pergunta, ela é a pergunta, né? É a pergunta assim, ok. De que forma, então, em que momento em que cessa o dever ou a nossa obrigação de reencarnar? De reestarmos inseridos nesse componente físico para viver essas experiências. Em que momento em que isso acaba? O ego, ou seja, a nossa alma, precisa descer a esses mundos inferiores e se revestir desses veículos para que ele possa adquirir experiências e se reconectar e restabelecer a consciência do seu próprio ser, da sua própria divindade, seguindo o norte em que ele nos foi assinalado pela lei da evolução, que é a busca pela aquisição de conhecimento e pureza. Ok. Para que a gente possa esgotar o nosso dever de reencarnar, nós precisamos estar aptos a transitar pelos 5 planos da natureza e adquirindo ali aquelas iniciações que se referem ao arratado, que é a quinta iniciação, salvo engano, é a quinta iniciação. Então a gente precisa adquirir a capacidade de discernir e de transitar pelos 5 planos da natureza: plano físico, plano astral, o plano astral inferior, mental inferior, o plano causal e o plano búdico. Precisamos saber transitar, ter adquirido conhecimento e pureza desses 5 planos da natureza para que a gente possa realmente nos estarmos fora dessa roda de samsara e desse nosso dever de obrigação. Justamente porque o que nos atrai à Terra, ou seja, ao campo físico, são duas forças. Em primeiro lugar, é a força do karma, das nossas colheitas, das nossas próprias ações. E o que gera essa força do karma é uma outra razão que nos aterra. A Terra, a Terra, a Terra, que é aquilo que é o desejo, a sede, o desejo pela existência senciente nesse plano físico. Faz com que nós tenhamos e venhamos a nos conectar a esse plano físico. E esse desejo não é o desejo, geralmente, que se pensa aqui, associado a um desejo de cunho sexual. Não, não é desse desejo. Eu estou falando do desejo de todas as áreas. O desejo dos mais simples desejos aos mais complexos desejos. Em todos os planos existem desejos. Existem desejos no plano mental, no plano emocional e no plano físico. Existem desejos, nós temos desejo. Então, o desejo, quando nós estamos evoluindo, ele nos é útil porque o desejo nos proporciona o quê? Experiências, nos proporciona memórias. Através do desejo, daquilo que a gente busca, a gente tem a possibilidade de desenvolver experiências, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Mas o desejo nos fornece o conhecimento a respeito e a vivência do mundo a respeito dessas experiências que são manifestadas. Então, o desejo nos é útil enquanto nos falta experiência. E enquanto estiver insatisfeita a sede, ou seja, enquanto nós continuarmos insatisfeitos, por consequência, continuarmos a desejar, o ego vai retornar à Terra, o nosso ego, ou seja, o nosso espírito vai retornar à Terra até que isso possa ser absolutamente esgotado. Porém, nós sabemos o quê? Que o desejo é algo pessoal. Eu tenho desejos, você tem desejos. Então, o desejo é algo pessoal. E, por consequência, ele é algo egoísta, no sentido de que é um desejo meu, é um desejo pessoal. Então, se a condição de um iniciado, e toda iniciação pressupõe a existência de um obstáculo, o conceito de iniciação é a existência de um obstáculo, porque sem obstáculo você não vai ser iniciado, né? Então, isso é óbvio. Então, toda iniciação pressupõe a superação desses obstáculos e a iniciação do arratado, que é a quinta iniciação, ela pressupõe a superação de todas essas sede de desejos. Mas você fala assim, então, se eu superei os desejos, eu não tenho que ter desejo? Não. O que acontece é o seguinte,
Ao ascender do caminho, nós devemos nos libertar, sim, dos desejos, um após outro. O desejo de deleite, satisfação, e existe um deleite que é muito sutil, que é o último que a literatura nos aponta, que é o desejo pelos frutos da ação, inclusive das boas ações. Veja, inclusive das boas ações. Ao mesmo tempo em que a gente não deve cessar de agir, a gente deve cessar de desejar o fruto dessa ação. Isso parece óbvio, mas é por demais complexo. É por demais complexo. Então, um iniciado, ele simplesmente age e existe, cumprindo a responsabilidade da sua própria existência e plenamente alinhado com os desígnios da lei da evolução. Ele não deseja as consequências, e por isso que para muitos iniciados é tão fácil aceitar por completo todas as consequências da existência, porque ele não tem desejo nenhum, ele simplesmente existe e continua agindo. Agindo de que forma? Alinhado com a lei da evolução, fraternidade, cooperação, esclarecimento, desenvolvimento. Então, ele não deve cessar a ação e deve continuar ininterruptamente agindo, porém, num agir sem desejar a recompensa alguma pelo fruto da ação. E cada vez que nós temos o discernimento, cada vez mais vai mais fundo e gerando mais complexidade, o abandono da recompensa pelo fruto da ação. E a partir do momento em que esses desejos vão sendo eliminados através do conhecimento, vai se esgotando a necessidade de nós estarmos reencarnados aqui no plano físico. E por quê? Pelo motivo óbvio. Se você já esteve aqui na maior densidade da matéria, e a partir do momento que o processo agora é de evolução, evoluir já foi, a partir do momento em que você supera os desejos, inclusive continua a agir, porém sem desejar os frutos da ação, você está se conectando às forças, ao espírito. Então não há mais razão lógica, porque não há desejo que te conecte à Terra, e você pode transitar por todas essas existências agora de um outro plano de percepção. Então não há necessidade disso. Por isso que se diz que não se pode extinguir o desejo sem sem que se tenha adquirido conhecimento, né? É difícil a gente nos desenvolver sem que a gente possa adquirir conhecimento. E sem conhecimento não é possível obter a, a libertação. Então, para que a gente possa realmente superar e esgotar a necessidade de reencarnar, é preciso que a gente possa transitar por todos os 5 planos da natureza, com plena fluidez, e uma das formas disso é que a gente possa superar os nossos desejos, todos os desejos, mas agirmos sem desejos. E muitas vezes nós vemos, isso é tão complexo e tão difícil de se entender, assim, difícil de se entender intelectualmente não, mas é tão complexo de agir na prática, que, por exemplo, na Índia, existem filosofias em que falam o seguinte: se você encontrar uma pessoa na rua caída, um animal caído, não mexa nele, não haja, se mantenha inerte, porque ele está colhendo o próprio karma. Então, se você mexe ali, você está impedindo a pessoa de esgotar o próprio karma. Não é que as pessoas não agem porque elas são ruins, é em razão do discernimento espiritual que ela acha que tem. A sua inação, a sua inércia é para dar ao outro a possibilidade de evoluir e resgatar, para que numa próxima vida ele não tenha que vir e passar por essas circunstâncias. Que se ele ajudar, ele vai estar intervindo e vai estar permitindo que a pessoa ainda tenha que pagar alguma coisa. E por isso que no livro de Blavatsky, A Voz do Silêncio, ela diz o seguinte, até anotei aqui, que a inação num ato de misericórdia se converte em ação num pecado mortal. É por isso que muitas vezes na Índia, apesar de ter uma grande base espiritual de sustentação que nos trouxe aqui, onde a gente bebe a fonte, ainda uma grande confusão e decadência no que se refere a esse discernimento em que pede
um grande berço cultural e espiritual de se desenvolver e se chegar ainda mais para o Ocidente, realizando essa síntese, onde tem produzido tanta indiferença e decadência, esses movimentos de inércia. Então é isso, grande alma. Terminamos aqui, creio eu, o projeto de perguntas e respostas sobre reencarnação e vamos inaugurar os próximos projetos. Tchau, tchau.